Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você debate alguns dos assuntos mais importantes de Guarujá, também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível. Com a chegada aí do período eleitoral, com a chegada da eleição já, né? Pouco mais de um mês para a votação para prefeito e vereadores da cidade, o programa Assunto Cidade vem se dedicando a apresentar ao telespectador todos os 11 candidatos a prefeito e vice, não só atendendo à legislação eleitoral que proíbe que as emissoras de rádio e TV deem tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Não só, eu disse, porque o programa Assunto Cidade, como você deve ter reparado já ao longo do ano, independente do período eleitoral, não dá tratamento privilegiado para ninguém. A gente costuma dar um tratamento jornalístico para qualquer situação. Então, todos os 11 candidatos têm um espaço aqui no programa Assunto Cidade. Hoje, com a honra de receber aqui o Rogério Lima, ele que é candidato pelo Partido Verde, e também o seu vice, professor Oscar. A gente vai começar já agora esse bate-papo, e você vai poder ter a oportunidade, assim como já conheceu dos demais, conhecer as propostas dos candidatos do Partido Verde. Em meu lugar, obrigado pela presença. Vamos cumprimentar primeiro o vice, né, Rogério, por educação. Obrigado, professor Oscar. Obrigado pela presença. Bastante esse convite, acho sempre importante a gente estar debatendo esses assuntos. Principalmente, uma coisa que a gente esquece um pouquinho, parece que a gente só debate política em época de eleição. Verdade. Quem me dera fosse muito mais dinâmico isso e debater um ano inteiro, debater por um longo período, e quando chegasse a época da eleição, a gente só colhesse os frutos. Olha só, o momento final, assim, a cereja do bolo, né? A gente só faz isso em época de eleição, na hora da gente começar a mudar. Acho que o PV é diferente por isso. A gente vem debatendo já política há algum tempo, mesmo o convite, quando surgiu o convite para serviço, já surgiu já há algum tempo, conheço o Rogério há bastante tempo já. A gente fala muito sobre política, discute política. Então, não é a eleição que fez com que nós nos aproximássemos da política. A política nos aproximou da eleição. Que legal. Isso foi importante. Que bom. Rogério, obrigado pela presença. Obrigado eu, Valdir. É sempre um prazer estar aqui no seu programa. E como o professor estava dizendo, eu já saí vitorioso nessa eleição, Valdir. Porque você sabe que hoje a classe política ela está muito desgastada, né? Eu vim por diversas vezes aqui no seu programa e disse que convidava as pessoas de bem para participar da política, porque quando você fala de política, ninguém quer falar, ninguém quer te ouvir. E a proposta do Partido Verde esse ano era uma proposta diferente, era trazer pessoas novas para a política, né? O nosso projeto é aposentar a classe política. E aí eu tive a oportunidade de convidar o professor Oscar, que foi meu professor, que é uma pessoa preocupada com a educação, e a principal prioridade do Partido Verde é a educação, porque com a educação a gente consegue cuidar de tudo. Eu digo para você que eu saí vitorioso, Valdir, porque só de ter aceito, o professor Oscar ter aceito essa proposta, esse desafio de ir nas ruas, se colocando à disposição como candidato vice-prefeito do Guarujá, uma cidade tumultuada, uma cidade conturbada, uma cidade que faz com que as pessoas não se interessem por política. Então, eu já me sinto vitorioso e eu tenho certeza que, juntos com as nossas propostas, com as nossas ideias, nós vamos transformar também essa eleição numa eleição diferente. Vai ser uma eleição propositiva, construtiva e participativa com a comunidade, até porque nós estamos focando as redes sociais, Valdir. Nós vamos trabalhar bastante as redes sociais, porque o Partido Verde ele prega cuidar do meio ambiente, que é cuidar de vida, e a gente não vai sujar a nossa cidade com esses panfletos, com essa contaminação eleitoral que todos os anos eleitorais acontecem. Então a gente tem uma proposta nova e o Partido Verde implantou essa nova filosofia. Vamos cuidar da nossa cidade. E na eleição nós vamos fazer a campanha virtualmente, né? Até porque tem bastante ferramentas virtuais, está todo mundo hoje em dia antenado, desde do menino de 10 anos até um senhor, né, um idoso de 70, 80 anos, ele está antenado, está ligado. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma campanha bem legal. Tem criança de 5 anos que já sabe o que é upgrade, eu aprendi um dia desse. Ô, Rogério, cidade complicada, cidade diferenciada, como você mesmo falou, muitas coisas diferentes em Guarujá, principalmente nessa relação entre prefeito e vice, né? Além da amizade que já os une, eu pergunto para todos os candidatos, o que é preponderante na hora da escolha do vice? O cara tem voto, o cara tem dinheiro, o cara tem isso, o cara tem aquilo, o que é? Não tem cabelo? Qual foi a definição do Partido Verde nessa hora? Na verdade, Valdir, tem várias
vários fatores que levam a gente compor uma chapa. Quando a gente sentou para conversar dentro do partido, a nossa prioridade, eu por ser filho de professora e casado com uma professora, eu entendo que qualquer coisa só dá certo se você tiver educação. Então, eu desde o começo conversava dentro do partido, porque lá nós temos médico, nós temos arquiteto, nós temos jornalista, nós temos advogados, nós temos engenheiros. E eu conversei com todos e todos entenderam que realmente a educação é prioridade para a gente construir uma cidade melhor. E aí, foi aí que nós chegamos a um denominador, que seria o professor Oscar, e ele seria candidato a vereador, abriu mão de um projeto de grupo, um projeto de cidade, um projeto voltado para o Guarujá, porque aí sim você passa a ver quando um ser humano tem essa grandeza de deixar o projeto particular e ir para o projeto plural, né, de construção. Então não podia ser diferente, o professor se juntou com a gente, nós construímos o plano de governo. Esse plano de governo, só para você ter uma ideia, Valdir, ele tem 12 páginas, 6 só na área de educação. O professor vai poder até aqui falar para vocês algumas das prioridades que a gente tem dentro da educação, porque são muitos os problemas. A gente tem que pensar que nós vivemos numa cidade que tem um problema de gestão. Hoje a prefeitura tem um problema de gestão e a gente precisa solucionar esse problema. A gente sabe e quer fazer. Essa que é a diferença do Partido Verde. Por exemplo, a gente tem um problema financeiro muito grande, Valdir. Todo mundo diz que o orçamento da nossa cidade é 1,5 bilhão. E aí falta-se dinheiro. A gente tem que primeiro entender que o orçamento da prefeitura é estimado em 1,5 bilhão. Mas o real é 1 bilhão. Então nós temos que trabalhar com 1 bilhão, não dá para ficar contando com um cheque especial, que aí vai virar mais uma bola de neve, juros, e aí você entra em financiamento, isso não dá certo, aí voltam as desculpas, vai faltar dinheiro, por isso que a gente não está fazendo isso, ou não está fazendo aquilo. Nós vamos administrar diferente, nós vamos contar com o real, com o valor real que existe de orçamento, que vai ser em torno de 1 bilhão, então nós vamos trabalhar essa despesa. Mas primeiro nós vamos ter que reduzir as nossas despesas. Sem dúvida. Então, como? Por exemplo, nós temos que reduzir 30% desses cargos em comissão, Valdir. Isso é de imediato. Só aí a gente vai estar economizando perto de 2 a 3 milhões por mês. Isso dá 30 milhões por ano. Sem dúvida. Depois a gente tem que chamar todos os contratos que a prefeitura tem. Ela tem centenas de contratos, que esses contratos já estão ultrapassados. Quando você chega na época de crise, você quando tem uma empresa privada, você chama os teus parceiros e fala, olha, nós precisamos enxugar. O que dá para enxugar no teu contrato para a gente continuar parceiro? E assim a gente vai fazer dentro da prefeitura. Pegar o contrato da Terracom, chamar ele, falar, olha, não está dando, a gente precisa enxugar aqui, diminuir 20%, 30% desse contrato, o contrato das câmeras de monitoramento, da saúde, enfim. A gente chamando esses contratos para negociar, a gente arrumando numa média de 20%, uma redução de 20% desse montante, Valdir, nós estamos falando perto de mais 50 milhões ao ano. Entendi. Então 50 com 30 já são 80 milhões ao ano. Olha como é que você já ganha um fôlego de quase 10% do orçamento real. Aí sim a gente vai conseguir construir um hospital que é o anseio da população. A gente está aqui do lado de Santos, onde Santos tem 12 hospitais. É como você falou, gestão, né? Gestão, exatamente. Aqui em Santos nós temos 12 hospitais, no Guarujá nós temos 2. Sendo que o Santo Amaro, ele atende o litoral inteiro. Há 50 anos. Exatamente. Então, eu quero até aqui mandar um abraço para todos os funcionários do Santo Amaro, que são os verdadeiros heróis da nossa cidade, Valdir. Todo mundo critica o Santo Amaro, mas é lá que a gente vai buscar uma ajuda a hora que precisa. Então, o meu grande abraço, meus parabéns para vocês que cuidam dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas que a gente, quando está doente, se acolhe lá. Então, muito obrigado a vocês que são funcionários do Santo Amaro. Então, com isso... com essas reduções, a gente construindo um novo hospital, com essa redução, a gente pode estar aumentando os convênios na área de social, que é o quê? A falta de creche. Um dos maiores problemas que nós temos na nossa cidade é a vaga de creche. O pai não pode sair
para trabalhar, a mãe não pode sair para trabalhar porque a criança não tem onde ficar. Então, esse é um problema que não é um problema da região, da Baixada Santista. Como é que a gente faz para resolver esse problema, Valdir? Nós vamos ter que construir creche? Nós vamos ter que alugar a casa? Não. Nós vamos fazer convênio com as igrejas. As igrejas, todo bairro tem 1, 2, 3 igrejas. Nós temos que chegar no bairro, conversar com as igrejas evangélicas, católicas, espíritas, qualquer que esteja à disposição e queira entrar nesse projeto que já existe em alguns lugares. E você faz o quê? Uma parceria com a igreja, ela cuida da criança, a gente paga um valor X por aluno, lá eles têm as pessoas, a gente não vai precisar construir a creche, a gente não vai precisar fazer concurso para contratar funcionário, que isso onera muito, é uma despesa muito grande. E se você pagar por aluno ou por criança, é uma parceria que a gente acaba resolvendo o problema de falta de creche. Sem onerar o orçamento público. Que é o maior objetivo. Então, aí a gente começa depois a trabalhar com a infraestrutura, a gente tem que focar o turismo. Nós vivemos numa cidade turística, mas nós temos dois focos turísticos. Um é o turista eventual e o outro é o turista de veraneiro. Esse veranista, Valdir, está deixando de vir para o Guarujá. E esse é o verdadeiro, é o foco que a gente precisa trabalhar ele, trazer de volta. Eles estão indo para a Riviera de São Lourenço, porque ele tem um poder aquisitivo maior. Então, se você conseguir trazer de volta esse turista, o comércio começa a movimentar. O comércio movimentando, começa a querer ter procura de emprego. Então, uma coisa leva a outra. Claro, uma roda viva positiva. Começa a voltar, começa a virar a economia da cidade. E aí eu tenho certeza que é o primeiro passo para a gente transformar de novo o Guarujá na Pérola do Atlântico. O professor já viu que num eventual governo Rogério Lima você não vai ser vice de decoração, né? Talvez até entenda por que escolhi ser vice dele. É assim, uma coisa engraçada. Normalmente você percebe que os grupos políticos escolhem seu vice por conta dos votos a serem adquiridos ou por conta de valores a serem agregados à campanha. Né? O que eu já gostei de imediato no Partido Verde é que ele buscou um vice por conta de proposta. E nós sentamos para debater exaustivamente as propostas. E assim, essa comunhão de ideias, ela é muito mais importante, de repente, do que os cargos em si. Do que prefeito, vice, vereador, porque a gente percebe que nós somos um grupo unido. Unido em algumas coisas que eu gostei na proposta do Rogério, por exemplo, ele tinha a proposta de esse discurso de ser diferente, não fica só no discurso. Se vocês perceberem, nós somos o único partido que não tem nenhum político profissional. Não existe. Nós preferimos não tê-los. Nós preferimos ter, na verdade, seres humanos profissionais. E esses vieram para o nosso partido. São pessoas que estão interessadas, de repente, na saúde, na educação, na vida das pessoas. Ser humano interessado em ser humano, não interessado em ter cargo. Tanto é que todo grupo, o grupo é tão unido que todo grupo sempre está ali partilhando com a gente. Olha, tem uma pessoa, na verdade, precisando, ela está apoiando fulano, mas será que a gente não pode ajudar? Para nós não importa. Uma coisa que o Rogério colocou, eu adorei, e foi o que fez eu tomar minha decisão, que na nossa campanha nós não falaríamos mal de ninguém. Todo mundo tem direito de errar. Né? É claro que nós vamos falar mal de processo, vamos falar mal, de repente, de uma administração mal conduzida, mas não da pessoa em si. A pessoa está, ela não é. Claro. Né? E isso me agradou bastante, porque a gente vê que a nossa política aqui é sórdida, desculpe, mas é uma verdade. Hoje eu estava comentando com o Rogério, com o Júlio, quando cheguei eu fiquei meio assustado. Hoje, quando eu saí de casa, a primeira recomendação da minha esposa é: desista disso, não vale a pena. Já com os efeitos do assassinato do que aconteceu com o Celso, não é a primeira vez que acontece nessa cidade. Se político ou não, é uma coincidência incrível, né? Toda época de eleição, alguém perde a vida, ceifado da vida por conta de alguma coisa muito próxima da política. E ela falou: olha, fala para o Rogério, a família do Rogério é tão bacana, para ele desistir disso, deixa para lá. Assim, mas só que a nossa vida é política, a gente nasce de maneira política e vive de maneira política. Por mais que eu tenha medo, e não vou dizer que não tenho, né? A gente receia pelas nossas vidas, mas a gente percebe que quando alguém começa a aparecer um pouco mais, de alguma maneira desaparece, né, nessa cidade. E ninguém descobre quem foi, nunca se descobre. Eu trabalhei com o Ernesto, eu trabalhei com o Romazini foi meu aluno. O Romazini é uma pessoa maravilhosa, foi meu aluno. Então, assim, são pessoas que eu conheci, eu vi passarem pelo mesmo processo. E sempre lutando para que Guarujá tivesse uma vida melhor. Então, assim, eu acho que
Desistir agora significaria o quê? Você desistir das pessoas, e não é essa a ideia. Nós estamos lutando, na verdade, para ter um Guarujá melhor. A nossa ideia é ter um Guarujá melhor. Alguns vão falar assim, vocês são muito pequenininhos, vocês talvez não consigam. Só de passar essa mensagem, nós já ganhamos, somos vitoriosos. Já é um papel da política. Se as nossas ideias, de repente, foram ouvidas por aí, começarem, nós somos vitoriosos. É importante que quem está do outro lado, que o telespectador saiba que tem alguém do lado de cá preocupado com você. Eu não me preocupo, eu brinco muito, se qualquer escola que você vá, que eu já trabalhei ou que trabalhe, eles vão falar que eu chamo todo mundo de família. Mas é exatamente isso, quem está do outro lado faz parte da minha família. Acho que é a hora que a gente começar a pensar assim, a política do Guarujá vai mudar. E eu aceitei serviço por conta disso. Eu conheço a família do Rogério, conheço as pessoas de quem ele se cerca, e são pessoas boas. São pessoas interessadas em fazer coisas boas. Legal. Então, assim, por isso que eu aceitei serviço nesse partido, só por isso. Você dá aula de quê? Depende. Inicialmente, minha formação é letras, sou professor de língua portuguesa, inicialmente, mas hoje trabalho em Bertioga também. Em Bertioga eu dou aula no curso de Direito, no curso de Administração e no curso de Pedagogia. Dou aula na pós-graduação também em Bertioga. No Dom Domênico eu comecei em 1985, claro que eu era criança. Já comecei dando aula na faculdade no Dom Domênico. Né? Saí em 2007, voltei em 2011. Mas dou aula em várias áreas, porque o meu mestrado é em administração, né, e o meu doutorado em educação. Então, assim, eu dou aula em várias áreas, várias frentes, na verdade, mas eu acho que o principal, na verdade, é esse contato com as pessoas. Já dá para economizar um salário, né? Já. Não, e outros. Sem contar que ele também é funcionário público. Ah, tá. E isso é uma das prioridades do nosso partido. Tá. Quando eu falei pro Oscar, eu digo o seguinte, quando eu falo de diminuição de 30% de cargo e comissão, porque a gente precisa valorizar a prata da casa, Valdir. O cara que já está lá concursado. Nós temos quase 6 mil funcionários que se dedicam à nossa cidade há anos. Então a gente não precisa trazer gente de Santos para ser secretário, nem de São Vicente, nem de Praia, não menosprezando ninguém. Mas que trabalha na prefeitura e não sabe nem o Guaibê. Exatamente, você sabe desse caso. Então assim, eu tenho certeza que dentro da prefeitura nós temos gente capacitada e assim é uma maneira da gente economizar sim em salários, a gente valorizar o funcionário. E mais do que isso, Valdir, o funcionário da prefeitura, ele tem um compromisso de manter a prefeitura em pé, porque ele vai depender desse salário amanhã quando ele for se aposentar. Então o cara mais interessado que a prefeitura dê certo é o funcionário público. E assim nós vamos fazer uma gestão participativa aonde a valorização do funcionário vai ser preponderante ao sucesso da administração. E é assim que a gente entende que vai dar certo. Independente das redes sociais, como você reforçou bem, a campanha centrada nas redes sociais, quais são os outros desafios aí do Partido Verde na busca de voto, Rogério? Caminhada? Sim, a gente também vai partilhar da eleição tradicional, de fazer as visitas, nós vamos no Pontão da Barca, nós vamos visitar aos bairros que derem, mas não dá, Valdir, para visitar a cidade inteira. A gente tem um período hoje muito curto, mudou a regra da eleição, antigamente eram 3, 4 meses de eleição, hoje agora praticamente são 30 dias para a gente poder ir para a rua. Então a gente vai ter que focar os lugares, os grandes centros, nas avenidas, Santos Dumont, Thiago Ferreira, Puglisi, Mário Ribeiro, Leomil, nas balsas, ferryboat, enfim, nesses grandes centros, onde a gente vai poder estar fazendo corpo a corpo, mas usar, sim, as redes sociais para fazer a divulgação dessa campanha, que é uma campanha que já começou com muito boato. Já estou ouvindo muito boato, olha, fulano já ganhou, ciclano já ganhou. A verdade, e eu falo para você que está em casa, você não sabe em quem eu vou votar, porque eu tenho ouvido muito na rua isso. Eu não sei ainda em quem eu vou votar, eu tenho certeza que tem mais de 70% da população que não sabe em quem vai votar. Mesmo com essa multiplicidade. Exatamente, por quê? Porque ninguém aguenta mais o político. E aí vem o Partido Verde vem com a nova proposta, só que uma proposta construtiva, uma proposta com capacidade de êxito. A gente tem como fazer isso. Então eu tenho certeza... O gostoso é que eles sabem em quem eles não vão votar. Exato. Isso é muito bom. Então exatamente. Eu canso de ouvir isso. O que a gente mais vê é rejeição da classe política. Ontem eu vi uma entrevista, querendo ficar parecendo professoral, né? Que um diretor de um instituto de pesquisa, um número, uma informação assustadora, eu fiquei assustado.
falando que pesquisas qualitativas dão conta que para 99% da população não tem nenhum político que os representa. Exatamente. Já pensou? Por quê? Porque ninguém gosta de ver os escândalos que estão acontecendo. Exato, Mensalão, Petrolão, Lava Jato. E aí é o diferencial do PV. Não participou de nada disso. Então hoje, se nós estamos nos candidatando, como o professor disse, lá não tem político, lá tem engenheiro, lá tem professor, tem cabeleireira, tem arquiteto, tem dona de casa. É assim que a gente quer administrar. Com o pessoal, com as pessoas do Guarujá, com a comunidade. Nós temos que estar linkado com essas classes que são todas representadas nos seus segmentos, né, Valdir? Certo. Além da redução aí de cargos, que você já antecipou, que é uma medida que se pretende adotar, uma gestão mais eficiente e reduzindo e conseguindo recursos, o que mais que dá para fazer, assim, em termos de melhorar a capacidade de investimento da prefeitura? Não sei se parceria com iniciativa privada, ou seja lá o que o valha. Eu só queria que os dois falassem, podem falar os dois, só queria fazer isso depois do intervalo comercial, para a gente... O intervalo é rapidinho, a gente já volta, já fica com a gente. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando os candidatos do Partido Verde à Prefeitura de Guarujá, o empresário Rogério Lima e o professor Oscar, que é candidato a vice do Rogério. E só esclarecer para o telespectador, que a gente citou meio correndo no primeiro bloco, a cidade de Guarujá vive um clima de consternação nessa quarta-feira por conta da notícia matutina aí do assassinato, praticamente uma execução do Celso do Transporte, ele que era candidato a vereador na coligação do PSDB. É lamentável, logicamente, mas ainda há que se resguardar de comentários. Logicamente, nós estamos no ano eleitoral, ele era candidato, mas a polícia apura o caso e serão dadas aí as razões ainda aí por conta da investigação policial, mas de qualquer forma há que se registrar esse acontecimento, como o professor falou, em pleno período eleitoral aí, trazendo essa marca negativa, essa marca de sangue aí no Guarujá, que é o que ninguém quer. A gente quer justamente uma coisa nova, como a gente estava falando aqui no primeiro bloco, uma cidade mais feliz. Eu deixei para o segundo bloco aquela pergunta sobre como ampliar aí a capacidade de investimento de Guarujá. Então, Valdir, como eu te falei, a gente tem um modelo de gestão diferenciado dos outros. Uma das coisas que a gente tomou muito cuidado de colocar no nosso plano de governo, isso aqui está registrado, você sabe que o plano de governo hoje, você é obrigado como candidato a registrar ele, todas as suas ideias, tudo que você pretende fazer. E o eleitor tem acesso. Né? Exatamente, você tem acesso lá no site da Justiça Eleitoral e mais. Você é obrigado depois a cumprir.
esse plano de governo. Então, depois É o você mínimo, sofre. né? É o mínimo, né? É porque a gente viveu aqui, a gente vive num país que ocorreram muitos estelionatos eleitorais, né, Valdir? Você sabe muito bem que uma vez nós comentamos aqui que inauguraram uma maquete que era a ponte, que ligava o Guarujá a Santos. Agora, recentemente, inauguraram um cinema 3D para o túnel. A obra que é bom, nada. Então, eu acredito que com esses registros de plano de governo, vai ter que se inibir. E aí sim você vai saber se o teu candidato tem propostas e quais são essas propostas para a sua cidade. Então, para a nossa cidade, a gente tomou cuidado de colocar lá no plano de governo que nós não vamos aumentar o IPTU do Guarujá no nosso governo. Então, aí você vai falar, mas pô, a gente está falando de aumentar a arrecadação, de aumentar... Só que o Guarujá tem um dos IPTUs mais caros do Brasil, Valdir. Então, o povo não aguenta mais pagar essa conta. E nós temos ferramentas de como fazer a arrecadação aumentar e diminuir os contratos. A gente diminuir essa despesa que sobre para fazer as famosas zeladaria da nossa cidade. Adequando as... Exatamente. Por exemplo, o porto. O porto do Guarujá, que é a margem, na verdade é o porto de Santos, né? Nós aqui somos uma margem, é explorado por algumas empresas que pagam ISS. Esse ISS nós queremos aumentar. Por quê? Porque essas empresas, elas faturam muito aqui e por conta desse acesso de caminhões e tal, ela destrói a cidade. E não é com o ISS, com esse dinheiro, que a gente consegue consertar a cidade, pelo contrário. Então a gente acaba tomando um prejuízo. Então como é que a gente faz para resolver? A gente aumenta o ISS para cobrir esse déficit e aí sim a gente consegue arrumar essa quebradeira, que também não é só dos caminhões, a Sabesp é grande colaboradora nisso, mas exigindo também que a gente faça uma parceria público-privada, que elas construam também o terminal de estacionamento para os caminhões, onde eles fiquem seguros, os caminhões fiquem guardados, onde lá tenha um banheiro, onde tenha uma área de alimentação, enfim, que cuide de todos esses detalhes. Mas isso precisa de vontade para fazer, Valdir. E aí, ao mesmo tempo, você pode estar reduzindo o ISS para o comerciante pequeno. Até aquele que hoje trabalha na clandestinidade. Então, você vai estar, ao mesmo tempo, aumentando a receita. Quando eu falo de zeladoria, Valdir, é criar e trazer de volta as regionais. Primeiro, criar a subprefeitura de Vicente de Carvalho, que já devia estar de volta faz tempo, nunca deviam ter acabado com essa subprefeitura. Nós precisamos colocar uma pessoa aqui, que seria da cidade, um conhecedor de Vicente de Carvalho, que a gente possa estar linkado e o problema de Vicente de Carvalho está sempre sendo resolvido imediatamente. Já lá na praia, nós precisamos criar uma regional de praias. Por quê, Valdir? Você vai hoje na praia, não tem iluminação no calçadão, tem pedaços do calçadão esburacado, não tem segurança. E isso tudo é um plano que a gente precisa pôr de emergência isso, para que a gente faça o turismo voltar para o Guarujá. Aí vem o aumento de arrecadação. Então, quando você traz o turista de volta, ele gasta na cidade, aumenta o ISS, a valorização imobiliária sobe, os corretores de imóveis vão estar vendendo mais, os construtores se interessam em construir. E isso é uma bola de neve, Valdir. Então isso é um processo que primeiro precisa ter que mostrar que o poder público quer resolver. A partir do momento que você sinaliza o desenvolvimento da nossa cidade, a consequência é só frutos. E aí, com responsabilidade e com competência, a gente vai colocando cada um no seu quadrado para que a gente resolva os problemas da nossa população, atenda o turismo, atenda o problema portuário, resolva o problema dos caminhoneiros, multe a Sabesp, faça ela tampar esses buracos, que ela esburaca a prefeitura, ele vai lá, põe um tapa-buraco simplesinho, depois a prefeitura tem que voltar lá, fazer de novo. Então veja quanto dinheiro sai do comando da prefeitura, que é só você ajustar. E aí passa a voltar esse dinheiro, ficar no cofre público, para que a gente possa fazer uma gestão. Aí sim não vai faltar mais remédio, aí sim a gente pode contratar novos médicos, aí sim a gente pode exigir uma empresa de ônibus, um transporte coletivo, transporte digno para essa população. Hoje mesmo eu estava conversando com alguns funcionários, eles estavam dizendo que a integração ela não é de todas as linhas. Então, se você pegar uma linha da Enseada para o Tombo,
Não são todas, você não pode pegar um outro naquele... Não, é X e Y só que se casam. Então acaba a pessoa pagando 2 passagens. Isso é um absurdo. Tem que acabar com isso. Ele parar para olhar e resolver, né? E multar essa empresa. Pô, ô Valdir, você sabe o que é uma mãe sair de um hospital e ficar no ponto de ônibus que não está coberto num dia de chuva? O que é isso, Valdir? Na verdade, a gente tem que fazer essa empresa, ela já colheu muitos frutos de muitos anos de prestação de serviço nessa cidade. E nunca ninguém teve coragem de peitar. Só que ela vai encarar um braço forte. Eu sou um dos poucos que tenho coragem de enfrentar a Translitoral, a Aviação Guarujá. Até porque eu já entrei com mandado de uma ação popular contra todos os serviços que ela presta, inclusive o terminal lá de Guarujá, lá no ferryboat, onde ela explora um shopping, e aquilo ali é uma área pública, né, Valdir? É uma vergonha. Então nós temos bastante coisa para fazer. Na área da educação e de esporte, eu e o professor Oscar discutimos bastante várias coisas. Como voltar a trazer para a comunidade a abertura desses centros comunitários e a construção de mini-Sesc, porque no Guarujá não tem Sesc. É uma pena, Valdir. Então a gente tem... Sem desmerecimento de Bertioga, mas Bertioga tem um então, Sesc Bertioga maravilhoso. Tem, Praia Grande tem, e aqui não tem Sesc. Então primeiro a gente precisa ativar essa parceria com o Sesc, ceder a área para que eles construam um Sesc. Uma coisa interessante é assim, essa ideia de parcerias, né? A gente precisa contar mais com parcerias. Uma coisa que acontece muito em Guarujá, que a gente estranha, eu sempre estranhei, é a falta de profissionalização das coisas. Você vê que quem trabalha no trânsito não tem nada a ver com isso, não tem nem habilitação, né? Você vê que às vezes quem está na saúde não é da saúde. Então, assim, está na hora de pessoas que conheçam o setor trabalharem nele. Então, as parcerias ajudam nisso. Hoje nós temos a Faculdade Dom Domênico, nós temos a Uniesp, nós temos a UNAERC, nós temos algumas instituições da cidade que praticamente são aquelas que fornecem os profissionais do nosso futuro. Não é? A grande maioria da população estuda nessas faculdades e essas faculdades formarão os futuros profissionais que trabalharão aqui mesmo. Então, assim, não custa a gente fazer parcerias. Hoje a gente vê que a educação, que o professor em sala de aula, principalmente a inclusão, ele tem uma dificuldade muito grande. Eu, por exemplo, trabalho numa instituição de ensino aqui municipal, tem uma das classes que eu trabalho que eu tenho 5 inclusões de perfis diferentes. Inclusive é contra a lei isso. Né? E como é que a gente consegue administrar isso? Se você tem, às vezes, um tutor que lhe ajuda, e mesmo assim ele pode dar conta de 1, não de 5. Né? De uma necessidade, de uma necessidade específica. De repente você pega um autista, você pega um deficiência visual, deficiente auditivo, coloca todos juntos na mesma sala com deficiência diferente. Quando tem um tutor? Sem contar os demais alunos chamados ditos normais. Né? Então, assim, se você trabalha pela inclusão e cuida dessas crianças, você também trabalha pela exclusão das outras 30. Né? Porque as outras 30, de repente, são colocadas à parte. Por que não fazer uma parceria com a universidade? A universidade tem que dar estágio a esses alunos de pedagogia, esses alunos da pós-graduação. Por exemplo, eu trabalho num outro município e lá nós temos pós-graduação em educação inclusiva. E a prefeitura desse outro município, ela foi muito inteligente. Ela fez uma parceria com essa faculdade e os nossos alunos hoje trabalham, cada aluno cuida de 2 inclusos. 2. Então, assim, o nosso tutor cuida de 30, 40, né? Então, assim, ele foi muito mais inteligente. Sem dúvida. Ele dá, de repente, o estágio a esta pessoa que precisa do estágio. A faculdade dá uma bolsa, porque ele está representando a faculdade, e todo mundo sai ganhando. A faculdade sai ganhando, o aluno sai ganhando, a prefeitura sai ganhando, mas quem mais ganha com isso é o pai. Eu fico imaginando os pais que têm crianças inclusas nesse município, eu olho muito por eles, que dá pena. Porque ele sabe que ele vai largar o filho dele numa sala de aula, e é um absurdo, porque eu tenho certeza que o valor que chega para essas crianças em inclusão é muito superior ao valor que chega para um aluno considerado normal. E por que dar a esse aluno de inclusão o mesmo cuidado que tem o aluno normal? Ele deveria ter um cuidado muito superior a esse. Porque ele recebe, o município recebe uma verba muito superior. Específica. Então, por que não dar a esse aluno um tratamento diferenciado? E não dão. Me perdoe, mas não dão. Eu tenho pena, a gente comenta isso, a gente discute isso com os colegas em sala de aula às vezes. A gente quer fazer, mas fazer o quê? Uma outra coisa também importante, o professor não está qualificado para isso.
ele não está qualificado. Eu dou aula na faculdade, na pós-graduação, de inclusão, nossos professores não estão qualificados. E é a mesma coisa, você pegar, de repente, uma máquina super complexa e dar na mão de um leigo. Ele vai destruir a máquina. Por mais que ele tenha boa vontade, ele vai destruir. E o que está acontecendo hoje, às vezes, com a maior boa vontade, ele faz uma ação para ajudar o aluno e ele não percebe que está fazendo o aluno regredir meses no tratamento. Então, assim, hoje no Guarujá falta muito, e não é só na educação, em tudo. A gente percebe que hoje nós não temos profissionalização nos setores e nós temos pessoas extremamente qualificadas no município. Eu conheço pessoas fantásticas. Hoje mesmo fui convidado pelo Marcelo, que ficou na CIPA comigo durante um bom tempo, na CIPA, eu fui da CIPA da cidade, e o Marcelo, ele ia falar sobre esse garoto, ele foi fazer pós-graduação na Rússia, é um garoto super inteirado de tudo que acontece e mal aproveitado. Tem muita gente no município assim. Eu comentei no outro programa, nós tivemos a questão do Reinaldo. O Reinaldo Arantes é um cara que trabalha muito pelo judô nessa cidade. Ele conseguiu muitos frutos para essa cidade no judô. E ele podia muito bem estar fazendo um trabalho junto ao município para tirar essas crianças da rua. Exatamente. A gente viu nas Olimpíadas, e uma coisa que me deixa feliz, né? Você olha nas Olimpíadas, nossos maiores resultados foram de pessoas simples, que saíram do nada e conseguiram vencer à custa de alguém que olhou para eles de maneira diferenciada. Mudaram a sua biografia. Mesmo a educação física nas escolas tem que ser mudada. Eu tenho certeza que na sua época a educação física era a educação do físico e não a educação esportiva. Nós temos professores que eles podem não formar o atleta, mas descobrir o talento. E esse talento descoberto, ele pode ser de repente levado para algum ponto da cidade onde se trabalhe isso. Hoje eu vejo o Guarujá participando aí dos Jogos Abertos. O que o Guarujá tem conseguido? Se consegue algo é à custa de pessoas de fora que vêm trabalhar aqui, porque do município mesmo quase não é o certo. O professor Oscar lembrou bem, a gente discutiu bastante isso dentro do nosso plano de governo, sobre a qualificação do profissional. Só que não depende só deles. O poder público precisa incentivar isso a eles. Então, a gente se vê... Todo prefeito manda que o professor tenha que fazer esses cursos de capacitação. Todo professor já é capacitado. Ele precisa estar só se atualizando. Agora, para essas questões diferenciadas, Valdir, realmente ele precisa de uma qualificação. Ou ainda fazer uma pós-graduação ou um doutorado. Só que no nosso plano de governo, o professor sugeriu que a gente desse um plus, alguma coisa que motivasse a procura. Como? Então o professor trabalha 8 horas, vai trabalhar 6, porque ele precisa de 2 horas de bônus, porque ele está se dedicando numa pós-graduação, porque ele está se qualificando numa outra especialidade. Para prestar um serviço melhor ainda. Para prestar um serviço melhor para a comunidade. Exatamente. Porque você entende que aí ele está se doando a mais do que ele prestou um concurso, Valdir. Assim você tem o quê? O comprometimento. Assim você tem o apego ao que é público. Porque nós vemos hoje num país que as pessoas perderam o apego ao que é nosso. Nós perdemos o apego nas coisas públicas. Por quê? Porque o político, ele faz de tudo para que a gente entenda que isso não é da nossa conta, isso não é problema nosso. É do Estado, é da União. Exatamente, eles terceirizam a culpa sempre. Isso não é nosso dever, isso não é nossa conta. Exato. E nós temos que mudar esse formato que foi criado para nossas crianças, adolescentes e hoje adultos. Nós queremos também implantar, Valdir, uma matéria dentro do currículo da nossa cidade como turismo. Né? Eu acho que é importante a gente aprender a importância do turismo, de todo tipo de turismo, e como tratar o turista. E aí assim a gente vai colher frutos no final que é o nosso objetivo, né? O turista vai embora daqui fazendo a propaganda do Guarujá, falando, nossa, que cidade maravilhosa, que povo maravilhoso. Que é o exemplo que foi dado no Rio de Janeiro, para o mundo inteiro. Mais de 200 nações vieram ao Brasil e estão encantados com como foram recebidos. Porque lá todo mundo foi treinado, lá foi todo mundo preparado para receber o turista. Por quê? Porque agora eles vão para os seus países dizer, o Brasil não é nada disso que falam, não. Até o ladrão não tinha roubado nada. Pode ir lá. Você vê que o
mentiroso aqui não é o brasileiro. Foi o americano que mentiu. E o mais interessante disso tudo, saber que 90% foram voluntários. Exatamente. Isso desmistifica uma outra coisa que as pessoas não se interessam. Eu tenho certeza, eu canso de ver aqui projetos no Guarujá em que os jovens se voluntariam. Eu vejo vários alunos meus se voluntariando, indo lá, participando, ajudando, porque eles querem que a cidade melhore. Então, se a gente fizer, de repente, um movimento em favor do turismo aqui, eu tenho certeza que muitos dos jovens vão se engajar. O jovem hoje é esquecido. Qual é a diversão que o jovem tem nessa cidade? Ele não tem. Eu acho um absurdo o garoto ter que sair daqui para ir buscar uma diversão no município vizinho, porque o nosso município não oferece isso a ele. Eu fico triste quando eu passo ali no centro, principalmente naquele calçadão do La Plage, na sexta-feira, sábado à noite. Eu não permito que meu filho fique lá. Eu tenho medo daquilo. Você vê adolescentes, na verdade, com garrafas de bebida alcoólica na mão, adolescentes usando droga na sua frente. Mas sabe o que é isso? Isso também é falta de opção. Eles não têm para onde ir. Então você vê que toda a periferia, a diversão deles é estar no centro, estar no calçadão. Mas está por estar, Está né? por estar. Exatamente isso. Quando, de repente, o PV vem com propostas diferenciadas. Quando ele falou em mini Sesc, gente, eu vejo quanto o Sesc de Bertioga é utilizado pela população. E como o Sesc contribui para que Bertioga seja uma cidade melhor. Eu vejo como o Sesc de Santos faz a mesma coisa. Exatamente. Em São Paulo. No ambiente esportivo, cultural. Exatamente isso. E uma outra coisa, quando o garoto chega, de repente, naquele tão desejado ensino médio, oferecer o que esse garoto? Nós não temos escola técnica de qualidade. Nós temos hoje o 1º de maio, com 3 ou 4 cursos que já são tradição na cidade. Aí eu pergunto, esses são os cursos mais importantes para o aluno hoje? Não, não são. Nós estamos na era da informática, na era da tecnologia e ainda oferecendo química para o aluno para ir trabalhar em que empresa? Meu filho fez química no 1º de maio e ele não tem estágio até hoje. Exatamente. Ele não tem onde trabalhar, você não tem mercado de trabalho para isso. Tanto é que hoje ele está se formando em Direito. Ele mudou de área, foi fazer Direito e ele adorava a química. E hoje o aluno não tem. Eu vejo aquelas propostas, como o próprio Rogério comentou, né? A ponte que fará a travessia de Santos para o Guarujá, o túnel, esse bendito aeroporto que nunca decola, mas é bandeira política, de 4 em 4 anos vira bandeira política esse aeroporto. Aí minha pergunta é, tudo bem, que se consiga o aeroporto, quem é que vai trabalhar no aeroporto? Quem vem de fora? Porque não há formação para esse aluno. Normalmente, quando você constrói uma casa, a primeira coisa que você faz é o alicerce. Você quer construir aeroporto? Antes de fazer o aeroporto, 4, 8, 10 anos antes, vá pensar na formação das pessoas. Forme as pessoas que vão trabalhar no aeroporto. Aí, quando o aeroporto vier, nós temos mão de obra qualificada para isso. Isso é planejamento. Tudo na vida só pode dar certo se tiver planejamento, né, Valdir? Professor, eu tinha perguntado para o Rogério esses dias, o professor fala bem? Então, ele fala pra caramba, fala mesmo. Nós estamos passando do horário, eu queria deixar um espaço para você dar uma última mensagem. Bem, a minha mensagem, então, é aquela que eu dei no início. Eu agradeço primeiro ao convite de poder expor as nossas ideias. Como sempre, a gente sabe que nós temos um período muito curto para falar ao público, por conta de nós sermos, segundo eles, pequenos, mas pequenos em tamanho, grande em ideias, vocês já perceberam isso. Então, eu só queria agradecer e dizer que o PV é realmente diferente. 43 é fazer a diferença. Não fique com o que está aí, você já está acostumado com isso, mude. Né? Pelo menos nos dê a chance de mostrar a você que nós somos diferentes. Obrigado. Rogério. É isso aí, Valdir, mais uma vez obrigado. O professor Oscar, meu vice, é um presente a gente estar junto nessa caminhada. E você que está em casa, começou a eleição, preste atenção nos candidatos e nas propostas. A gente sabe e quer fazer. O PV é diferente, como disse o professor. E eu tenho certeza que o 43 vai ser o número da virada para o Guarujá. Obrigado, fiquem com Deus. Obrigado aos dois, obrigado ao Rogério, obrigado ao professor Oscar, obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.